No quadro de hoje, Igreja em Ação, nós vamos conhecer o trabalho de evangelização realizado por um grupo de amigos através do Dom Podcast. O Dom Pod é um podcast que surgiu com a proposta de poder evangelizar o próximo através dessa nova ferramenta, que se tornou bastante popular nos últimos anos. Debatendo de forma mais descontraída sobre temas da religião católica, com representantes, autoridades e leigos da igreja, o Dom Podcast foi pensado por 3 casais de amigos que tornaram esse sonho real em janeiro de 2023, com o lançamento do primeiro episódio. Mateus, um dos apresentadores e roteiristas do podcast, fala sobre como surgiu a ideia desse projeto. A criação do Dom Pod, ela nasceu de Eu e o GVC, a gente costuma dividir muitas coisas no Instagram, posts e informações e memes e tal. E num desses conteúdos que a gente compartilhou, tinha um evento muito bom católico. Só que a comunicação não estava tão legal. Não mostrava, não expressava exatamente aquilo que era a grandeza do evento. E aí a gente, a gente precisa fazer alguma coisa por isso. Então o Dom Pod, ele nasceu com esse intuito de inspirar as pessoas na igreja e para a igreja fazer coisas num nível muito bom de excelência, né? Num nível que não ficasse atrás de qualquer coisa que fosse secular, qualquer coisa que fosse fora da igreja. Então, se os católicos estão aí inseridos nas empresas, estão inseridos nos lugares, e esses lugares são muito bons, por que não fazer isso também a serviço da igreja e fazer com que as coisas da igreja sejam de alto nível? Então a gente decidiu, né, colocar ali as nossas potências, as nossas habilidades para lembrar das pessoas que na igreja é sim um lugar de coisa que possa inspirar coisas boas. A partir desse pensamento, os 2 amigos decidiram levar essa ideia para suas companheiras e passaram a amadurecer esse sonho juntos. Eu e o GVC, a gente já trabalha junto há um tempo, né? Nós trabalhamos na área de comunicação, de identidade visual. Já tínhamos a empresa Dom 21 Comunicação, voltado para a identidade visual, voltado para essa comunicação visual de uma maneira mais clara. E a gente começou agregando ali as nossas parceiras, né? A Thaís, minha esposa, e a Tamires, ali, esposa do GVC. E aí, nos primeiros contatos com os convidados, a gente convidou o Diego para conversar com a gente, e a conversa fluiu tão naturalmente que a gente decidiu chamar ele para o time também. Uma vez que a gente precisava também desse braço criativo, nós tínhamos aqui, mas precisávamos também de um braço comercial, de um braço externo que pudesse fazer esse papel com excelência e com alguma experiência que a gente ainda não tinha a disponibilidade do tempo. Então o Diego veio com toda a experiência que ele já tinha no empreendedorismo, veio para somar esse time. Então ficou aí os trabalhos de bastidores, o trabalho criativo, o trabalho de atendimento com a Tamires e tal. E o nosso time nasceu nisso, né? Mateus conta ainda o porquê da escolha do nome Dom Podcast. O nome deriva, né, da empresa Dom 21 e vem de dom da vida, né? Vem do dom da criação. Nós trabalhamos com criação, a parte criativa da comunicação, né? E nos inspiramos na parte criativa do próprio Deus Pai, né? Na criação do mundo ali. E entendemos que o maior presente que nós pudemos receber dele foi o próprio dom da vida. Então a palavra, ela deriva disso, né? Desse dom da vida, o dom da criação, que une aí, e é um pouco do que é a impressão digital de Deus na gente, né? Deus Criador possibilita que a gente possa co-criar no mundo, né? E o nome vem disso. Tanto é que a nossa própria identidade visual, ela pega elementos ali do Gênesis, ela pega elementos de Adão, pega elementos ali daquele quadro da própria criação, né? Onde Deus se inclina e o homem faz um movimento também de inclinação. Então, a nossa identidade visual, ela gira em torno desse processo do dom da criação. É de onde vem o nome de Dom Pod. Joveci, que pensou inicialmente esse projeto junto com Mateus, atua dentro do podcast na parte da produção e também entrevistando os convidados. Ele relata sobre o principal objetivo com essa iniciativa. Quando a gente desenvolveu o Dom Pod justamente com o objetivo, né, de evangelizar, que é um objetivo claro, mas ao mesmo tempo de entregar
de facilitar, né, de ser uma ponte. Como a gente desenvolveu o Dom Pod para ser um podcast católico voltado para o empreendedorismo também, empreendedorismo não só católico, mas um empreendedorismo, né, fomentar isso. E mostrar, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão um pouco errada, né, de que por ser católico, por ser da igreja, por ter ali uma vivência, você não tem ou tempo ou você não realmente se dedica, não tem essa visão de excelência, né? Isso nas profissões. Então a gente procura ser essa ponte, né, de trazer aqui para tornar visível o Diego, que foi o segundo convidado aqui do Dom Pod, que hoje é parceria da gente dentro do podcast. É um cara que é um excelente profissional, um grande empreendedor, e a gente trouxe justamente para mostrar para as pessoas que é possível você ser um bom católico, um bom empreendedor e ser essa ponte mesmo, das pessoas entenderem, olha, tem um empreendedor bom em uma área que é interessante para mim, né? Então eu vou valorizar as pessoas que não só são empreendedoras, mas que participam da minha fé. Ele, que é um dos produtores do Dom Podcast, explica como se dá a escolha dos temas para serem abordados nos episódios. No podcast, os temas que a gente aborda aqui, normalmente a gente é muito livre, né? E o que é curioso é que todo episódio a gente planeja. O Matheus é um roteirista excelente. E ele desenvolve um roteiro, mas que sempre Deus vem e faz o roteiro dele, né? Então a gente fala muito das experiências da vida do convidado, né? Da vida cristã, da iniciação ali dentro da igreja e isso de um todo, da vocação. A gente já trouxe também muitos padres aqui e a gente falar sobre essa relação de vida, né? A escolha dos convidados mesmo, sempre a gente procura trabalhar, a gente em oração, a gente procura pessoas que vão realmente agregar, por isso que a gente tem muito cuidado com as pessoas que a gente vai trazer aqui, né? Porque por ser um podcast católico, a gente sabe que ao mesmo tempo a gente pode estar evangelizando, mas ao mesmo tempo a gente pode estar sendo um contra-testemunho para a fé, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Então por mais que a gente não tenha controle 100% do convidado, mas a gente tenta passar o máximo que seja realmente construtivo para a fé das pessoas que acompanham o podcast. Jovessi revela também que a gravação de cada episódio do programa vai ao ar na íntegra, sem nenhum tipo de corte, edição no conteúdo falado. Ele vai na íntegra, né? A parte de edição que a gente costuma fazer é mais parte de inserir apoiadores, nas pessoas que apoiam, os patrocinadores que a gente tem, e de fim uma coisa ou outra, uma legenda, uma coisa, mas vai sempre na íntegra, né? Mesmo se tiver ali uma recaída, alguma coisa assim? Mesmo se tiver uma recaída, porque a gente quer mostrar realmente a realidade do católico, a realidade do nosso convidado, né? A vida. Por mais que o primeiro episódio tenha sido lançado em janeiro de 2023, a montagem do estúdio iniciou meses antes, em outubro de 2022. Para a alegria do grupo, o segundo episódio gravado foi com o Diego. Ele, que foi participar como convidado, acabou se encantando pelo projeto e decidiu ficar após o convite dos outros 2 casais. Diego explica qual papel desempenha no Dom Podcast. A gente sabe que para manter esse trabalho não é necessariamente só mão de obra, apesar de ser muito importante essa parte. Então a gente procura parceiros, principalmente católicos. Por exemplo, o seu Zé, lá da Quitanda, né, tem um comércio, mas ele tem uma fé católica. A gente vai olhar com carinho para que ele seja um possível patrocinador nosso, porque a gente está alinhado nessa catequese a nível de Teresina, né, com esse foco. Então, a minha missão aqui é principalmente essa, procurar meio desse empreendimento, que apesar de católico, isso aqui também é um negócio, ser funcionado além da nossa mão de obra, né? E é essa a finalidade. Aí, no caso, por exemplo, qual o critério que vocês... você já falou, né, que é uma pessoa mais simples. Sim. Mas não necessariamente ser isso, né? Mas a gente está mais alinhado à questão da fé, porque facilmente uma pessoa, por eu ter o dinheiro, eu quero que faça isso e isso dessa forma. E nós, não é assim, não é dessa maneira que a gente está interessado. Apesar do dinheiro ser importante para acontecer, mas não é só o dinheiro. Ela tem que ser uma coisa que evangelize. Ele revela ainda sobre a importância desse trabalho para o bom desenvolvimento
do Dom Podcast. A importância, principalmente pelo tempo, os meninos que estão apresentando, eles não têm como estar fazendo isso. Então, é necessário ir lá conversar com a pessoa, saber disso, se ela tem realmente condição. Algumas pessoas que, por exemplo, podem não ter a condição de um patrocínio, mas nós temos uma condição de saber que o produto dela é bom, trazer para cá, divulgá-la. Quando ela trazer o retorno financeiro, ela consequentemente pagar. Essa sensibilidade que você só consegue ter se tiver o tempo disponível para ir até lá conversar. Então, o que diferencia a gente bastante de uma agência de comunicação simplesmente por dinheiro, não é nessa meta que a gente está querendo, é conectar com os nossos católicos. Empreendedor católico Teresina, onde é que você está? A gente quer se conectar com você para que aqui o Dom Pod seja um porto de referência, que Teresina passe por aqui e daqui a pouco Maranhão quer conhecer o Dom Pod, o Nordeste quer conhecer, Brasil se conecta através disso, da nossa fé católica. Diego fala também como esse trabalho evangeliza aqueles que acompanham esse conteúdo desenvolvido por eles. De diversas formas. Quando você vai conversar, primeiramente, do negócio, já está evangelizando, porque a pessoa, primeiro que ela vê que não é só o dinheiro, e ela cai a ficha que, meu Deus, eu estou trabalhando para ganhar somente dinheiro? Não, é para evangelizar a minha alma também, que precisa até ao céu. Quando você já vai conversar com um possível parceiro, nesse caso, ele já percebe que, cara, eu estou caindo na rotina e só trabalhando aquilo para ganhar o meu ganha-pão, e a rotina leva a você não perceber isso, né? E outra forma, as redes sociais hoje estão aí, meu amigo, botando tudo que é tipo de assunto, né? E o Dom Podcast tem essa finalidade de ser essa resistência. Que você está lá conversando no seu Rio, seu Stories, opa, um corte aqui do Padre Igor, aqui futuramente de outros convidados interessantes também, não pode dar spoiler, né? Mas quase que eu solto. Mas isso, principalmente nas redes sociais, a gente precisa se posicionar nas mídias sociais, porque a gente está perdendo muito, a gente está regredindo na nossa fé. Quando a gente passa 4 horas no celular e consumindo só aquele tipo de conteúdo que não tem nada a ver com nossa fé. É só ruído de comunicação, só faz nos atrapalhar. Quem também integra o grupo é a Thaís, que ajuda na produção dos episódios e opera as câmeras na hora da gravação. Ela diz o que essa experiência, que já completou 4 meses, significa para ela. Acho que é um presente mesmo. Acho não, tenho certeza. Eu tenho dito muito isso, eu sempre falo isso para os meninos quando a gente se reúne, que participar disso, desse sonho de Deus, esse projeto de Deus, é um presente mesmo, que eu ganhei nesse ano de 2023, né? É um ano que eu estou me preparando para casar, então é um ano que tem muitas coisas acontecendo, uma mudança de vida, mas é um abraço na alma estar participando do podcast, ouvir outras pessoas que estão alinhadas, né, a nossa fé, né, estão alinhadas à doutrina da nossa igreja, que testemunham isso na vida fora da igreja, né, além a gente diz muito isso, além dos muros das nossas paróquias. Então, conhecer essas pessoas tem mudado a minha percepção de vida, mudado a minha visão de mundo mesmo, né? E do quanto o amor de Deus e a providência divina é concreta, né? Nas nossas vidas, né? E ter essa percepção não tem preço, né? Não, é inestimável. Thaís conta também as coisas que aprendeu durante esses meses, ouvindo diversos depoimentos de pessoas que seguem no caminho do Senhor. Se eu fosse dizer todas as falas, a gente não ia terminar hoje, né? Porque teve muitas coisas mesmo que eu posso trazer para a minha vida, né? Como o Diego, que faz parte do nosso time, né? Ele fala lá nos primeiros episódios que nós gravamos com ele, que sobre a gente olhar para as coisas do alto, né? Sobre fazer as coisas mirando as coisas do alto, né? Mirando o céu. E tantos outros, né? A gente fala sobre como que no nosso dia a dia a gente trabalha para que a gente possa conquistar o céu e não perder o céu. E como que a nossa vida é esse reflexo para outras pessoas. Então, tudo que eu tenho aprendido aqui dentro do podcast, inclusive eu tenho levado para a minha vida de missionária.
né? Porque eu sou missionária também dentro da nossa missão, né, que nós temos aqui na nossa paróquia. Então, vai muito além das paredes do podcast, né? Está sendo parte da nossa vida, de como que a gente está levando isso para os nossos. E dessa forma, os 3 casais de amigos se reúnem e lutam pelo mesmo objetivo: tornar o Dom Podcast um propagador da Boa Nova de Deus, debatendo sobre os mais variados assuntos voltados para a vida em Cristo, como a vocação e a santidade.